Fala pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula? E essa aula hoje vai ser uma revisão do conteúdo que você está vendo até agora. Se essa aula é a primeira aula que você está assistindo, eu recomendo você assistir às aulas anteriores. Já foram 3 aulas para o concurso do Banco do Brasil. E nessa aula vamos fazer uma revisão, onde vamos corrigir questões, inclusive algumas questões que caíram no concurso passado do Banco do Brasil, para a gente ver como está a sua aderência ao conteúdo. Beleza? Vamos lá, sem mais delongas. Vamos lá corrigir a primeira questão. Olha, eu separei algumas questões, então não vai estar na ordem, tá? Vai ter alguns números aleatórios. São questões que eu tenho no meu banco de dados e eu trouxe aqui hoje para a gente corrigir. Beleza? Sobre os conteúdos que a gente já passou aqui em aula. Tranquilo? Bora lá. Pessoal, antes de começar aqui, eu lembrei. Para quem não me conhece, né? Estou aí no mercado financeiro há 13 anos, já fui aprovado no concurso do Banco do Brasil, então eu posso dizer que eu consigo te ajudar a ser aprovado também nesse concurso. Se esse é o seu desejo, vamos junto nesse desafio aí, buscar essa vaga nesse concurso do Banco do Brasil. Tranquilo? Belezinha? Quem não segue ainda o Instagram do Pré-Aprovados, segue aí o Instagram do Pré-Aprovados, beleza? E aí, pode me chamar lá no direct, se tiver alguma dúvida, precisar de algum apoio aí nos seus estudos. Tranquilo? Tamo junto aí nesse desafio. Já curte a live e dá o joinha para você não esquecer, tá? Curte aí a aula, porque esse é o pagamento que você vai dar por uma aula gratuita para te ajudar a conquistar a sua vaga. Tranquilo? Bora lá? Agora bora, de verdade. Revisão, primeira questão. Índice de preços utilizado pelo Conselho Monetário para o acompanhamento de metas de inflação. E aí? Pausa o vídeo, pensa, depois você playa. Dá play de novo, tá bom na aula? Olha só, vamos lá. Pensa o seguinte. O Conselho Monetário Nacional, ele define a meta de inflação. Alguém vai ter que cumprir essa meta de inflação. Quem que cumpre? Você está lembrado? Olha só, o Conselho Monetário define. Lembra quem que é o Conselho Monetário? São 3 carinhas, né? 3 letrinhas, 3 pessoas formam um conselho, tá? A prova provavelmente não vai cobrar de você os componentes novos, né, na gestão do governo Lula, porque mudou. Mas na gestão anterior, né, quando saiu o edital desse concurso, a composição do Conselho Monetário Nacional é Ministério da Economia, né, o ministro da Economia, presidente do Banco Central, né? Faz sentido o ministro da Economia estar nessa reunião? Sim. Faz sentido o presidente do Banco Central? Sim. E o secretário especial de Fazenda. Os 3 se reúnem, está formado o Conselho Monetário Nacional, tá? O que mudou foi que na gestão do Lula, o ministro da Economia passou a ser ministro da Fazenda, né? Só mudou o nome. Né? E aí entrou o ministro do Planejamento, né? Que é a Simone Tebet, que faz composição junto ao presidente do Banco Central. Essa é a nova composição, beleza? Mas para sua prova, vai cair a composição anterior. Se eles perguntarem, eu acredito que não vai cair, tá? A composição do Conselho Monetário Nacional, até por causa da mudança, pode gerar confusão e problema, tá? Mas vamos lá. Qual é o índice oficial de inflação do Brasil? É divulgado pelo IBGE, tá? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga o IPCA. O IPCA é o índice oficial de inflação. É através do IPCA que o Conselho Monetário Nacional vai saber se o Banco Central está ou não cumprindo a meta. Tranquilo? Beleza? Bora para a próxima. Questão número 2. Em caso de elevação da taxa flutuante de câmbio sem intervenção do Banco Central, é de se esperar que haja, letra A, diminuição das reservas internacionais. B. Valorização da moeda local. C. Aumento das reservas internacionais. Ou D. Desvalorização da moeda local. E aí, A, B, C ou D? Pausa aí o vídeo. Pausou? Pronto, vamos lá. Vamos responder essa agora? Vamos lá. Olha só, em caso de elevação da taxa flutuante de câmbio, sem intervenção do Banco Central. Vamos entender a taxa de câmbio? Quando o Banco Central, quando a taxa de câmbio ela oscila muito para cima ou para baixo, muito volátil, o Banco Central no Brasil ele pode intervir no câmbio, ou entrando vendendo dólar, ou entrando comprando dólares. Ele entra sujando o mercado. Por isso que a gente fala que a taxa de câmbio do Brasil, a política cambial, ela é flutuante, suja, porque ela flutua, só que o Banco Central pode intervir, né, para tentar segurar uma alta ou para tentar segurar uma queda, beleza? Quando ele intervém no mercado financeiro, quando ele intervém, ele mexe nas suas reservas internacionais. Por exemplo, o dólar está caindo muito, está caindo muito. Isso é ruim para algum setor da economia. O dólar cai bruscamente no mesmo dia, é ruim. Ou, né, no período curto, é ruim.
Então o Banco Central faz o quê? Olha só, vamos entender a lógica. Entenda a lógica, porque na prova vem questões complexas, e aí você entendeu a lógica, a chance de você acertar é muito grande. Olha só. E a prova gosta de taxa de câmbio, você vai ver. Eu vou trazer questões aqui de prova. O dólar está caindo muito, significa que tem muita gente vendendo dólares. Muita gente vendendo um produto, o que acontece com o preço daquele produto? Cai, o preço cai. Então o dólar está caindo porque tem muita gente vendendo, muita gente comprando reais. Então significa que está faltando dólar, está sobrando dólar no mercado. Quando está sobrando dólar, um produto, aquele produto, né, cai o preço dele. Então o que o Banco Central faz? Ele entra no mercado comprando dólar. Ele entra e compra dólar, ou seja, vai aumentar suas reservas internacionais. A reserva do Banco Central vai aumentar, porque ele vai entrar comprando. Quando tem muita gente comprando, o preço do produto sobe. Quando há um aumento na oferta de compra, o preço daquele produto sobe. Então, o Banco Central suja o mercado, ele vai entrar comprando. E o contrário também é verdadeiro. Imagina o dólar está subindo muito. Se o dólar está subindo muito, bruscamente subindo, o Banco Central também pode, né, ele pode entrar sujando o mercado. Como? Se o dólar está subindo muito, é porque tem muita gente comprando dólar. Muita gente comprando dólar significa que tem muita gente vendendo reais para comprar dólar, e o dólar se valorizando frente ao real. O que o Banco Central faz? Entra vendendo dólares. Pega aquela reserva internacional e entra no mercado vendendo dólares. Olha que interessante. Então, aí vai ter uma influência nas reservas internacionais, quando ele intervém, beleza? Mas a questão aqui está falando que a taxa flutuante de câmbio não teve intervenção do Banco Central. O Banco Central não fez nada. E a taxa flutuante está elevando, ou seja, está subindo a taxa de câmbio. Está subindo, significa que o dólar está ficando mais caro. Isso significa que a moeda local está se desvalorizando. Ou seja, no caso for real versus dólar, o real é a nossa moeda local. Então a moeda local está se desvalorizando. A alternativa correta, a alternativa D de Deus. Beleza? Tranquilo? Questão número 3. Manchete do jornal de hoje. Devido à pressão inflacionária, o Banco Central teve que atuar fortemente no open market ontem, enxugando liquidez. Isso significa que o Banco Central, letra A, comprou títulos no mercado, implementando uma política monetária expansionista. B, vendeu títulos públicos no mercado, implementando a política monetária restritiva. C, vendeu títulos públicos no mercado, implementando a política monetária expansionista. D, comprou títulos no mercado, implementando a política monetária restritiva. Vamos lá. E aí? A, B, C ou D? Pensa o seguinte. Devido a uma pressão inflacionária, significa que... Lembra aí de pausar o vídeo. Vou começar a explicação. Pausa a aula aí, para você ver se você sabe acertar, tá? Você vê se você sabe a resposta. E aí, em seguida, eu vou começar a explicar agora, tá? Você pausa aí para ver se você acertou ou não. Olha só. Devido à pressão inflacionária, significa que a inflação está pressionando. Ou seja, está alta. O Banco Central teve que atuar fortemente com o open market. O que é open market? Open market é mercado aberto, significa é o Banco Central indo nos bancos comprar ou vender título público, tá? Só que ele operou no open market enxugando liquidez, ou seja, tirando dinheiro da economia, tirando liquidez no mercado. Isso aqui então é a política monetária contracionista, tirar dinheiro da economia. Então vamos lá, letra A. Comprou títulos no mercado implementando a política monetária expansionista? Não, né? Foi a política monetária contracionista. Expansionista é quando ele coloca dinheiro no mercado, tá? Aqui eu tô vendo que a C já fala também de expansionista, ó. Também não, tá? Não. A D fala, comprou títulos públicos no mercado implementando a política monetária restritiva? Faz sentido a restritiva, né? Porque ele está restringindo o dinheiro, política monetária. Só que o seguinte... Quando eu vou no mercado e compro o título público, eu vou ter que pagar, né, os bancos. Eu estou pegando o título do banco, estou comprando, né, pegando o papel, eu vou ter que colocar dinheiro nos bancos. Ou seja, ao colocar dinheiro no mercado, eu não estou fazendo a política monetária, né, contracionista, restritiva. Ou seja, ela está em contradição essa alternativa. Não é comprar título público, e sim vender título público. Colocar título público nos bancos, porque aí os bancos vão pagar o governo e o dinheiro fica na mão do governo e não na mão da economia. Eu enxugo o dinheiro da economia. Ou seja, a alternativa correta, a alternativa B.
Beleza? Facinho, né? Na sua prova também vai ser muito fácil, tá? Você vai ler aquele textão que eles fazem lá, mas vai ficar muito tranquilo, porque geralmente a pergunta é uma linha só, ou 2 linhas, e você vai saber responder, tá bom? Vamos lá para a próxima? Questão número 4. Uma empresa vai precisar do recurso em breve para a importação de um equipamento de fábrica. Ela tem recursos sobrando e gostaria de investir. Sua orientação seria para fazer investimento com rentabilidade atrelada. Letra A, a inflação. Letra B, a taxa de câmbio. Letra C, a taxa Selic. Ou letra D, a taxa DI. Pausou? Parei aqui para ver se você pausa o vídeo aí, para vou começar a explicação. Olha só, pessoal. Uma empresa vai precisar de recurso em breve para a importação de equipamento de fábrica. Ou seja, importação significa que ela vai ter que pagar em moeda estrangeira. Então, qual que é o risco dessa empresa quando ela for pagar essa máquina que ela está importando? É se o dólar, por exemplo, se ela está comprando em dólar, se o dólar disparar, ficar muito caro, e aí ela não vai conseguir pagar. Imagina que ela compra hoje essa máquina para pagar daqui 6 meses. E aí ela comprou hoje, o dólar está a R$5. Qual é o medo dessa empresa? Que o dólar dispare para R$10 e essa dívida dobre. Então ela tem um problema. Ela tem que fazer o hedge, que a gente fala, né? Hedgear. Hedge, aqui ó, vou escrever aqui ó, hedge. Se vê essa palavra na prova, significa proteção, tá? Proteger. Quando alguém quer proteger um ativo, um investimento, ele faz um hedge, tá? Por exemplo, eu tenho uma dívida em dólares. Como que eu me protejo? Se eu tenho dinheiro hoje investido, o que eu posso fazer é pegar meu dinheiro e investir em um investimento que acompanhe o meu medo. O meu medo é dólar subir, né? Então eu coloco meu dinheiro investido em dólar. Porque se o dólar subir, meu investimento também sobe. Eu estou me protegendo, estou fazendo um hedge. É assim que os produtores rurais fazem. Por exemplo, um produtor rural compra defensivos lá dos Estados Unidos para pagar daqui 3 meses, por exemplo. Ele tem uma dívida em dólares. O que ele tem que fazer? Pegar seus investimentos e também atrelar a dólares, para acompanhar o dólar. E aí, nesses investimentos, está vendo aqui, ó, qual que vai acompanhar a moeda estrangeira? Ou a taxa de câmbio, né? Eu vou colocar para acompanhar a inflação? Não, só se eu estiver com medo da inflação. Por exemplo, não quero perder meu rendimento para a inflação. Daqui 10 anos eu quero que meu dinheiro acompanhe a inflação. Eu vou colocar meu dinheiro em investimentos que acompanhem a inflação. Tranquilo? Facinho, né? Beleza? Próxima questão. Questão número 5. O Copom tem como objetivo definir... O Copom define o quê? Letra A, a taxa DI. B, a taxa Selic meta. C, a taxa referencial. Ou D, a meta de inflação. E aí? A, B, C ou D? Olha só. Letra... Pausou aí? Bora lá? Vamos lá, vou explicar então. Letra A. Olha, Copom, Comitê de Política Monetária. Quem é o Copom? Copom são os diretores do Banco Central. 8 diretores, mais o presidente do Banco Central, quando se reúne a cada 45 dias. Cada 45 dias, eles se reúnem com um objetivo. Um objetivo de definir a taxa Selic meta. Por que meta? Por que meta? Porque tem como meta atingir a meta de inflação, tá? Estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. Tranquilo? Alternativa correta, B de bola. Tranquilo? Belezinha? Fácil, né? Questão número 6. Questão do último concurso do BRB, né? Banco de Brasília, feito pela Sesgran Rio. Olha só, questão do concurso BRB, tá aí na tela. 6. Acerca do controle de atividades financeiras, COAF, com base no decreto número 9.663 de 2019 e na lei número 9.613 de 1998, assinale a alternativa correta. Pessoal, vou dar uma dica para você, tá? Presta atenção, para de ler aí. Olha só, presta atenção. Olha só. As provas gostam muito de colocar decreto e lei. Isso aqui é só para deixar você abalado emocionalmente. Porque você fala, meu Deus, eu não lembro dessa lei. Relaxa, tá? As leis geralmente estão no edital. Estão no edital o conteúdo dessas leis, tá? Então não fique apavorado. Essas leis aqui são leis de lavagem de dinheiro, que fala sobre o COAF. Você vai ter estudado sobre lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é muito tranquilo, tá? Muito tranquilo. Pelo menos nas certificações Ambima, o pessoal sempre tira muito bem nas questões de lavagem de dinheiro. Beleza? Olha só, essa questão aqui, eu vou falar para você. Ó, letra A, B, C, D. Eu não vou ler as alternativas, porque eu quero trazer para você um macete. Quando você for ler as alternativas, você vai ler com tranquilidade,
buscando a alternativa que faz mais sentido, né? É óbvio, né? Óbvio, Ezequiel. Mas tem muita questão, pessoal, que ela não tem lógica. Por exemplo, essa questão B aqui. B. Olha só, o tamanho do texto. 4 linhas, tá vendo aí? 4 linhas. Só a alternativa B. Cara, quem que vai decorar tudo isso? Ó, o órgão plenário da COAF será composto por servidores integrantes dos seguintes órgãos: Banco Central do Brasil, CVM, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Tribunal de Contas da União, Agência Brasileira de Inteligência, Ministro das Relações Exteriores. Meu Deus, tanto de gente. Olha só a letra C. Presta atenção, lê comigo. Acordo de cooperação técnica poderão ser celebrados pelo COAF com entidades privadas. Pode o COAF fazer cooperação técnica com entidades privadas? Por exemplo, o Banco do Bradesco é uma entidade privada? Sim. O Itaú é privado? Sim. O COAF tem parceria com esses bancos para não deixar as pessoas fazerem lavagem de dinheiro dentro do Banco do Brasil, do Bradesco e do Itaú? Sim, há uma cooperação ali deles. E outra, quando o COAF precisa de informações, ele vai ter uma cooperação técnica desses bancos privados também. Essa questão, ela está dada. Essa alternativa está dada. Não tem como essa alternativa aqui estar errada. Se olhar assim, a alternativa C, ela está errada? Por que ela estaria errada? Se você lê ela e ela faz totalmente sentido, ela não pode estar errada. E a questão está buscando a alternativa correta, pessoal, você vai ficar sofrendo com a alternativa dessa aqui, né? Com isso aqui tudo, lendo isso aqui tudo, ó. Tudo isso aqui, tá? Então, alternativa C, tá? Eu estou trazendo para vocês os macetes, inclusive esses macetes eu usei na prova do meu concurso. Quando eu fiz o concurso, eu ficava assim, cara, essa alternativa aqui, eu ficava procurando a alternativa que, assim, falava, poxa, não tem como não ser essa aqui. É essa aqui, beleza? Bora lá? Próximo, questão número 7. As operações de mercado aberto, Open Market, são o mais ágil instrumento da política monetária que dispõe do Banco Central. Basicamente, essas operações são fundamentadas por meio de compras e vendas de títulos da dívida públicas feitas pelo Banco Central. Quando o Banco Central compra esses títulos no mercado, ele pretende com isso, letra A expansão no volume dos meios de pagamento, redução da liquidez no mercado e aumento da taxa de juros. B, a retração do volume dos meios de pagamento, redução da liquidez no mercado e aumento da taxa de juros. C, a redução do volume das reservas bancárias, aumento da liquidez no mercado e redução da taxa de juros. D, o aumento do volume das reservas bancárias, aumento da liquidez do mercado e redução da taxa de juros. E aí, pessoal? Open Market, acabamos de falar dela, né? Compra e venda de título público. Compra e venda. Tá? Vou começar a explicar. Se quiser pausar aí já, pode pausar. Pra gente ver se você acertou ou não. E aí? Qual que você foi? A, B, C ou D? Lembra o seguinte, olha. Compra e venda de título público. A questão que está falando assim, ó. Quando o Banco Central compra este título público no mercado, ele pretende o quê? Quando ele compra, ele tem que pagar, então ele coloca dinheiro na economia, certo? Então, é expansão. Aqui está falando letra B, a retração, né, do volume meio de pagamento. Não, né? Redução do volume de reservas bancárias, também não. Não pode ser nem a B nem a C. E aí? A ou D? Vou riscar mais aqui. A ou D? Qual você foi? A letra A fala assim, a expansão no volume do meio de pagamento, redução da liquidez de mercado, vai ter mais dinheiro no mercado, correto? Concorda? Vai ter mais dinheiro no mercado? Então não vai estar reduzindo a liquidez, vai estar aumentando a liquidez no mercado, correto? Então não pode ser a A. A letra D fala o aumento do volume das reservas bancárias, os bancos ficam com mais dinheiro, aumento da liquidez no mercado, que os bancos vão emprestar mais, banco mais vai emprestar mais. O que acontece, pessoal? Se tem um produto no mercado, tipo, em toda loja que você vai tem um produto. Qual é a tendência? Aquele produto tem um preço mais barato, porque está para todo lado. Quanto mais dinheiro um banco tem, mais barato é o juro que ele vai cobrar. Quanto mais estoque uma loja tem, por exemplo, tá com o estoque abarrotado, o que a loja faz? Promoção, não faz? Para acabar logo o estoque da loja? Banco é a mesma coisa, banco vende dinheiro. Banco cheio de dinheiro no estoque, o que ele faz? Juro mais barato. Então, é uma tendência a reduzir a taxa de juros. Beleza? A alternativa D de Deus. Tá bom? D de dado. Tranquilo?
Maravilha, pessoal. Bora para a próxima. Questão número 8. Questão também do último concurso do Banco do Brasil. No Brasil, o órgão responsável pela fiscalização do sistema financeiro nacional é o, letra A, Conselho Monetário Nacional, B, Ministério da Economia, C, Banco Central do Brasil, D, Banco do Brasil, ou E, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. E aí? A, B, C, D ou E? Pausou aí? Bora lá então. Play. Bora. 8. No Brasil, o órgão responsável pela fiscalização do sistema financeiro nacional. Pessoal, o Conselho Monetário fiscaliza alguma coisa? Coloca a mão na massa? Não. O Conselho Monetário é o cara que manda neles. Ó, lembra o macetezinho? Ó, CMN. O cara que manda neles. Manda. Não fiscaliza. Manda. Tá bom? Ministério da Economia. Você imagina o ministro da Economia fiscalizando o sistema financeiro nacional? Ministério da Economia? Também não. Banco Central do Brasil, o principal executor do sistema financeiro. É ele que fiscaliza as instituições financeiras, as corretoras. Eles fiscalizam, autorizam e fiscalizam o funcionamento. Banco Central, tá? Banco do Brasil? Não. Banco do Brasil é só uma empresa, né, do governo e de sócios, né? Uma economia mista. Não, é um SA, não. Banco Nacional de Desenvolvimento, não. Serve para fazer os financiamentos de empresas, né? Para desenvolver o país. Então, a alternativa correta, a alternativa C de casa. Belezinha? Questão número 9. A taxa PETAX reflete, letra A, média das operações de câmbio realizadas nas importações. B, a média das operações realizadas no mercado interbancário de câmbio. C, a média das operações realizadas com câmbio futuro. Ou D, a média das operações de câmbio realizado nas exportações. O que a PETAX reflete? O que é a PETAX? E aí? Pensa aí. Pausa de novo. Vamos lá. Qual alternativa você vai? Letra A, B, C ou D? E aí? 9. A, B, C ou D? Vamos junto? Vou explicar aí. O que é a PETAX? PETAX é o seguinte. Todos os dias, o Banco Central, ele coleta em alguns dealers, tá? Dealers, vou escrever assim, dealers, tá? Dealers, porque são instituições que fazem negociações, compra e vende título público, compra e vende moedas estrangeiras, né? São os principais bancos, principais instituições financeiras. Então, por exemplo, o Banco Central vai nessas principais instituições financeiras e fala assim, hoje o dólar está sendo negociado a quanto? Aí a instituição responde, aqui na minha instituição eu acabei de vender dólar a R$5. Aí o Banco Central vai na outra instituição B, aí agora, no exato momento, está sendo negociada a quanto? Aqui está sendo negociada a R$4,99, acabei de vender dólar a R$4,99. Aí outra a 5,1, a 5,2, tudo isso eletronicamente, claro, essa pesquisa. E ela faz isso e faz uma média. Ela faz uma média e divulga 4 vezes ao dia, tá bom? Quando o PETAX cai, significa que o dólar caiu, entendeu? Dólar cai. Você vê assim, você escrever no seu resumo aí. Escreve no seu resumo aí esse negócio aqui, tá? Beleza? Porque a prova pode trazer PETAX em vez de dólar. O PETAX caiu. O que acontece com o turismo? O que acontece com o câmbio? Entendeu? Por isso que é importante saber. Ó, o PETAX cai, o dólar significa que o dólar caiu. Se o dólar caiu, significa que o real valorizou. O real ficou mais forte frente ao dólar, tá bom? Então, nesse caso, a taxa PETAX reflete a média das operações realizadas no mercado interbancário de câmbio. Alternativa B de bola. Tranquilinho? Belezinha? Questão número 10. Também questão de concurso do Banco do Brasil. Olha lá. Dentro do sistema de metas para a inflação, o Conselho Monetário Nacional estabelece a meta para a inflação. A partir dessa meta, o Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central do Brasil, Bacen, reúne-se periodicamente para analisar a economia brasileira. Nesse contexto, é a atribuição do Copom. E aí, nós já falamos, né? Questão dada. É a atribuição do Copom. Qual que é a atribuição do Copom? O que ele faz? Ele se reúne de quanto em quanto tempo? Você lembra? Lembrou? É de 30 em 30 dias? É de 15 em 15 dias? É de ano em ano? Ou é de 45 em 45 dias? E aí? Sabe qual que é?
Ah, parabéns. Eu sei que você sabe. 45 dias. É, isso aí. Cada 45 dias o Copom se reúne. E um dos objetivos dele Copom, quem que é o Copom? Os diretores do Banco Central se reúnem. Porque é o seguinte, o Conselho Monetário Nacional, ele definiu a meta de inflação. Definiu. Alguém tem que cumprir essa meta. Quem que cumpre? Banco Central. Banco Central que cumpre. O Banco Central tem os diretores que mandam no Banco Central, que são 8 diretores mais o presidente. 9. Então eles se reúnem na mesa lá, bonitões, né? Tudo lindão, tudo de terno. A cada 45 dias, 2 dias, geralmente na terça e na quarta-feira, né? Eles se reúnem e eles vão falar sobre a economia do Brasil. E aí eles falam assim, poxa, como que está a inflação? E qual que é o indicador de inflação? IPCA. Eles vão falar assim, o IPCA nos últimos 30 dias saiu como? Nos últimos 12 meses, está em quanto? Ah, está em 5,9%. Aí eles falam, poxa, mas o Conselho Monetário Nacional definiu um teto de 5%. Não poderia passar de 5%. Está em 5,9%. Ou seja, diretores, nós não estamos cumprindo a meta de inflação. Precisamos fazer alguma coisa. Precisamos aumentar a taxa de juros. Aumentar a taxa de juros para segurar a demanda, para as pessoas pararem de comprar, menos dinheiro na economia, tirar o dinheiro, fazer uma política monetária contracionista, com juros subindo, dinheiro fica mais caro, as pessoas pensam 2 vezes em fazer financiamento, né, em pegar dinheiro emprestado, as empresas pensam 2 vezes em gastar o dinheiro, porque guardar dinheiro está mais compensando, né, os juros estão maiores, então compensa mais guardar dinheiro, então o dinheiro fica mais escasso, com isso tende a frear a inflação. Então, o que eles fazem? Aumenta a taxa Selic meta, a taxa básica de juros da economia. Alternativa A de aprovado. Tranquilo? Belezinha? Tranquilo? Beleza. Fica repetindo rapidão, várias vezes, né? Beleza, tranquilo. Eu sei. Mas é para ficar beleza mesmo, tá? Muito tranquilo. Bora para a próxima questão? Questão número 11. Para executar uma política monetária contracionista, uma medida que pode ser adotada pelo Banco Central é, de novo, uma questão desse assunto, porque eu não quero que você erre na prova essa questão. Sempre cai na prova a questão de política monetária. Tá? Na aula anterior eu expliquei sobre isso e agora várias questões sobre esse assunto. Para executar uma política monetária contracionista, é tirar dinheiro da economia. Uma medida que pode ser adotada pelo Banco Central é o quê? Tirar dinheiro da economia. Letra A, comprar títulos públicos federais. Letra B, reduzir a taxa de redesconto. C, vender títulos públicos federais. Ou D, reduzir a taxa Selic. A, B, C ou D. O que eles fazem? O que o Banco Central faz? Letra A. E aí? Olha só, tirar dinheiro da economia, eu preciso colocar título público na economia. Isso significa, então, vender títulos públicos federais. Porque aí eu coloco título público federal e eu estou tirando dinheiro da economia, porque aí as pessoas vão ficar com o título e vai pagar para o governo dinheiro, certo? Questão número 18 aqui, tá vendo que tem um pulo aqui, né? Porque eu só não editei os números ali, da 11, 12, 13, porque essas aqui são questões que eu tenho no banco de questões, tá? Olha só, 18. O órgão responsável por cumprir a meta de inflação é acabei de falar, né? O Conselho Monetário Nacional define e o Banco Central tem que cumprir a meta de inflação. Banco Central do Brasil tem que cumprir a meta de inflação. Questão dada essa aqui, né? 19. Essa aqui é para exercitar um pouquinho. Essa questão aqui é questão também de concurso passado. Eu esqueci de colocar ali qual concurso ele caiu, tá? Mas vamos lá. No ano 2019, o Banco Central reduziu o depósito compulsório dos bancos comerciais de 33% para 31%. Diante do ocorrido, assinale a alternativa correta. Letra A. Quando o Banco Central diminui a taxa de depósito compulsório, os juros bancários se elevam. B. A taxa de depósito compulsório não está relacionada ao multiplicador monetário. C. A decisão tomada pelo Banco Central de diminuir a taxa de depósito compulsório acarretou no aumento do spread bancário. D. A redução da taxa de depósito compulsório liberou mais dinheiro para a concessão de empréstimos por parte dos bancos comerciais aos seus clientes. Letra E. A decisão do Banco Central não afetou os bancos comerciais. Pessoal, depósito compulsório. Trava aí. E aí? E aí, já posso explicar? Você já sabe qual alternativa está correta? Teste na prova agora no concurso. Você acertaria essa ou não? Olha, depósito compulsório é aquele percentual que os bancos precisam deixar no Banco Central.
Se o Banco Central reduziu esse depósito, significa que, por exemplo, a cada R$ 100 que o Banco Central, que o banco receber, ele tinha que deixar R$ 33 no Banco Central. Agora ele precisa deixar só 31. Ou seja, o banco comercial tem mais dinheiro para trabalhar. Ele pode emprestar mais dinheiro. Então, lógico que é a alternativa D, que a redução da taxa de depósito compulsório libera mais dinheiro para a concessão de empréstimos por parte dos bancos comerciais aos seus clientes. Facinho, né? Fica muito tranquilo depois explicado, né? Próxima questão. Questão 21. O depósito compulsório configura-se como um instrumento clássico na aplicação de política monetária pelo governo. Por ocasião da aplicação desse instrumento, configurado na sua diminuição para os bancos comerciais, o efeito esperado na economia pela autoridade monetária é: letra A, aumento dos juros. B, aumento dos juros e da oferta de moeda. C, queda dos juros e aumento da oferta de moeda. Ou D, diminuição da oferta de moeda e um aumento dos juros. Ou E, diminuição da oferta de moeda. E aí? Acabamos de falar do depósito compulsório, né? Ficou muito fácil a questão aqui. É para reforçar mesmo o seu aprendizado. Tá? Eu quero que você aprenda e não decora o assunto. Eu quero que você aprenda. Depósito compulsório é aquele percentual que os bancos precisam deixar no Banco Central. Se o percentual ele aumenta esse percentual, significa que os bancos precisam deixar mais dinheiro no Banco Central. Se ele diminui esse percentual, os bancos precisam deixar menos dinheiro no Banco Central. E o que acontece na economia? E aí? E aí, já posso falar? Já posso explicar? Olha lá, vamos lá. O efeito esperado na economia, se o Banco Central, então, o depósito compulsório, né, me perdi na leitura aqui, ó, por ocasião da aplicação do instrumento configurado na sua diminuição, diminuiu o percentual, o que acontece na ponta? O que acontece? Queda nos juros e aumento na oferta de moeda. Porque diminuiu o percentual, os bancos têm mais dinheiro para emprestar. Beleza? Pessoal, era a revisão do conteúdo até agora. Agora, na próxima aula, eu darei continuidade no edital da prova sobre orçamento público, títulos do Tesouro Nacional e dívida pública. Vamos falar mais conteúdo para o edital da sua prova. Tranquilo? Abraços e até a próxima. Valeu! Até mais!